Olá, catequistas, paz e bem. Nós vamos falar um pouco hoje sobre um mergulho no ser catequista. Nós vamos entender um pouco a dimensão da nossa vocação, da nossa missão, um pouco da espiritualidade do catequista, entre outros assuntos. Vamos lá. A primeira pergunta que eu vos faço é o seguinte: quem aqui, você que está nos assistindo, quem aqui está cansado? Esse período de pandemia, com várias pessoas contaminadas, várias pessoas perderam suas vidas, nesse momento tão difícil, com várias tragédias, quem aqui está cansado diante de tudo isso? Talvez que o cansaço psicológico foi o que mais afetou, né, os catequistas ao longo desse tempo aí pandêmico. Então, quem aqui está cansado? Responde nos comentários ou responde para você mesmo. No livro do Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12, diz o seguinte, né? Ele fala da importância do outro. Melhor sermos dois do que sermos um. Depois você pega a sua Bíblia, faça essa meditação, né, da importância do outro na sua vida. Depois nós vamos nos aprofundar sobre esse assunto ao longo da nossa formação. Então, é melhor sermos dois do que sermos um. Porque quando somos dois, quando um cansar, o outro pode lhe ajudar. Quando um está ferido, o outro pode ajudar a curar as suas feridas. Na nossa ação pastoral, é de suma importância nós olhar para o outro como alguém importante na minha vida. A catequese ela não acontece de maneira isolada. Eu não sou catequista sozinho. Eu não sou autossuficiente. Eu sempre preciso do outro. Eu sempre estou a serviço do outro. A nossa vocação a ser catequista é ser catequista a serviço do outro. Vamos lembrar a passagem do lava-pés, onde Jesus, mesmo sendo filho de Deus, curvou-se para servir. Curvou-se para lavar os pés dos discípulos, não importando se eram perfeitos ou imperfeitos. Nós precisamos olhar para o outro na nossa ação pastoral e estar a serviço, mesmo que o outro seja tão falho, porque eu também tenho as minhas falhas, eu também tenho a minha imperfeição. Então você vai fazer essa meditação, Eclesiastes capítulo 4, versículo do 9 ao 12. E agora nós vamos entrar um pouco na dimensão do saber ser com saber fazer. Isso seguindo o novo diretório para a catequese. O novo diretório para a catequese, no capítulo 4, fala sobre o saber ser. A formação do catequista contém diversas dimensões. A mais profunda se refere ao ser catequista, antes mesmo de ter o papel de catequista. O ser catequista está ligado à dimensão da minha identidade, à dimensão do meu comportamento, da minha vida, do meu testemunho de fé. Aqui nós não estamos envolvendo a ação pastoral de maneira direta, mas como que a sua vida, de alguma forma, se torna catequese na vida do outro? Como que o teu testemunho de vida te torna uma pessoa diferente, alguém semelhante a Jesus Cristo? O teu comportamento, a forma que você acolhe o outro, a forma que você cuida do outro, a forma que você está próximo do outro. O ser catequista é a forma que eu sou e estou no mundo. A forma que eu evangelizo sem precisar falar palavra alguma. Esse é o ser catequista, que faz parte da minha identidade. Talvez que em algum momento da sua vida, alguém já chegou até você e falou assim, nossa, você é diferente, você tem uma coisa diferente das pessoas. Você tem uma forma de cuidar das pessoas, a sua presença ela é diferente. Eu me sinto bem próximo de você, eu tenho confiança em você. Isso está atrelado à dimensão do ser catequista, a forma que eu sou e estou no mundo. O segundo ponto, que é muito importante, principalmente em uma ação pastoral, é o saber ser com o outro. E aqui eu não vou classificar nenhum grupo, não vou identificar se é ser com o catequizando, se é com a catequese da primeira Eucaristia, catequese de Eucaristia, desculpa, catequese de Crisma, catequese matrimonial, catequese de batismo. Não, eu não vou selecionar grupo, mas o outro de modo geral, saber ser com o outro. Imaginemos a nossa ação pastoral, quantos desafios nós encontramos porque as pessoas não querem se relacionar. As pessoas não querem viver em comunhão. Cada um encontra, segue o seu encontro, conduz seu encontro de catequese da sua própria forma, do seu próprio jeito.
esquecendo que a importância é a vivência em comunidade, a comunhão. A catequese ela só vai dar frutos se eu sou capaz de viver as relações fraternas, as relações interpessoais com os outros catequizandos. É muito difícil falar sobre o amor de Jesus Cristo, sobre a acolhida, sobre a misericórdia e tantas outras aí características de Jesus Cristo, sendo que eu mesmo não dou esse testemunho, sendo que eu não quero conviver com os catequizandos e com os catequistas, desculpa, sendo que eu não tenho proximidade dos meus catequizandos, eu sou indiferente aos interlocutores da ação pastoral, eu sou indiferente à família dos catequizandos, eu não tenho comunhão de vida nem mesmo com o meu padre, eu não obedeço o meu padre, né? Eu não dou um parecer daquilo que eu estou fazendo. Sendo que eu não sigo os materiais e as diretrizes da diocese, eu prefiro procurar em outros lugares. É muito difícil você ter uma catequese que dá fruto, sendo que você não vive a comunhão da igreja. Eu estou a serviço da igreja. Na minha catequese, eu não estou falando de mim, eu estou falando da pessoa de Jesus Cristo, da igreja de Jesus Cristo, que é onde eu aprendo a ser cristão, é onde eu recebo o sacramento, onde eu vivo ou sou chamado a viver o sacramento no meu dia a dia. Então é importante saber ser com o outro, saber ser com as pessoas do meu convívio, saber ter comunhão. Quantas vezes vocês marcaram uma reunião pastoral e veio meia dúzia de gato pingado, falando a grosso modo? São 10 catequistas, não chega nem 5. Vocês marcam uma reunião de planejamento, os catequistas não vão, não querem conviver. Que tipo de evangelização, que tipo de mensagem cristã eu quero passar com esse testemunho? Agora nós vamos para o terceiro ponto, que é o saber, a formação bíblico-teológica e conhecimento da pessoa humana e do contexto social. Novo Diretório para a Catequese, número 143 a 147. Nesse saber, eu tenho que ter abertura ao conhecimento, à formação. Eu não estou pronto. Não é por eu ter 20, 30, 40, 50 anos de catequista que quer dizer que eu sou pronto, que eu estou pronto, que eu sou maduro o suficiente, não. A gente está sempre aprendendo uma coisa nova. A forma que eu fui catequizado há 15 anos atrás não é a mesma forma que as pessoas são catequizadas hoje. Os questionamentos que eu tinha há 15 anos atrás não são os mesmos questionamentos que as crianças, adolescentes, jovens, adultos têm hoje. O mundo evolui, as pessoas mudam e nós precisamos também dar razão à nossa fé. Eu preciso ter uma formação bíblico-teológica, eu preciso ter um conhecimento da pessoa humana. Olha quantos desafios nós temos hoje porque as pessoas não são capazes de ouvir, não são capazes de se relacionar com o próximo. Quantos conflitos nós temos em nossa casa, às vezes porque nós não sabemos dialogar. Quantos conflitos nós temos na nossa ação pastoral porque nós não somos capazes de acolher o diferente. E outro ponto, né, o contexto social. Os documentos da Igreja, vários documentos pós-Concílio Vaticano II, sempre faz um levantamento, uma reflexão sobre o contexto social, porque nós estamos inseridos em uma dimensão social, em uma dimensão comunitária. Nós estamos inseridos na sociedade. E é nessa sociedade que nós temos que dar testemunho de fé. Desse testemunho onde nós estamos aprendendo na comunidade cristã. Eu preciso conhecer o contexto social. Você sabe os desafios que é enfrentado na sua região pastoral, na sua região diocesana? Você sabe quais são os desafios? É o quê? Qual o seu contexto social? É rural? É urbano? Mora em comunidades? Região indígena? Qual é a tua região? Como que acontece? Como que são as pessoas? Vocês precisam conhecer o contexto social onde vocês estão inseridos. Então, vários documentos falam isso. O documento de Aparecida fala muito bem sobre isso. O Novo Diretório para a Catequese fala muito bem sobre isso. O documento 107 da CNBB fala muito bem sobre isso. E aí nós vamos para o segundo ponto, o quarto ponto, desculpa, o saber fazer, que é a formação pedagógica. Não dá para eu transmitir um conteúdo da fé, um conteúdo atual, usando a linguagem do século XVI, usando a linguagem do ano 2000. Não dá. Eu preciso usar as ferramentas da pedagogia,
ter uma metodologia que realmente faça com que os nossos catequizandos tenham interesse e aprendam o conteúdo e coloquem na prática. O catequista é um educador que facilita o amadurecimento. Vocês são facilitadores. Vocês precisam facilitar esse amadurecimento da fé. Vocês precisam educar essas crianças na fé. E a criança, o catequizando ou até mesmo o catecúmeno, realizando com a ajuda do Espírito Santo. E aí nós vamos focar no ponto da intimidade. Eu preciso ser uma pessoa de vida de oração, uma pessoa que medita a palavra de Deus, uma pessoa envolvida e conhecedora da sua fé. Aí nós vamos citar alguns pilares da espiritualidade, né, com base no livro sobre a espiritualidade do catequista, do Padre Humberto, que muito bem trabalhou esse tema. Eu peguei alguns conteúdos aí do seu próprio livro e também de um simpósio de catequese que ele fez na Paulus. Nós vamos trabalhar a espiritualidade do catequista, né? A espiritualidade está no modo de ser, viver, falar e agir. Ser, modo que eu sou. Aí nós podemos identificar o ser catequista, saber ser com, saber fazer, saber e saber fazer. Então, a espiritualidade está no modo de ser, viver, falar e agir. A espiritualidade do catequista marca o seu próprio ser e, por isso, ele vive a totalidade de suas ações numa atitude de fé e comprometimento com o próximo. Pessoa que realmente tem uma espiritualidade profunda, ele vive essa totalidade de fé e a sua maturidade na fé, e comprometimento com o próximo, porque ele entendeu o sentido da sua vocação. A espiritualidade colabora na vida dos catequistas a ponto de ele ser mistagogo. O catequista é alguém que conduz o catequizando ao mistério. Esse mistério que o catequista vivencia todos os dias, vivencia no seu cotidiano. Essa espiritualidade que ele desenvolveu. A vida espiritual do catequista permitirá que ele, à luz do Senhor ressuscitado, motive e incentive o catequizando a ter o seu encontro pessoal com o Senhor. Olha só como que a espiritualidade vai influenciar nessa vida de fé dos nossos catequizandos. Se o catequista transmite o conteúdo da fé de maneira automática, não sente, não percebe, não identifica os seus interlocutores, a catequese não vai dar frutos. Mas se o catequista tem uma vida espiritual bem desenvolvida, ele incentiva, ele motiva, ele acompanha os catequizandos, com certeza o catequista irá promover essa experiência de fé. Jesus Cristo, Mestre e Senhor. Jesus Cristo, Mestre e Senhor, é a fonte original e fundamental da espiritualidade cristã. É Jesus Cristo. Ele é o cabeça dos que são chamados a participar da vida de Deus. É por meio dele que chegamos ao Pai. Não existe espiritualidade cristã sem a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que hoje nós falamos muito de uma catequese querigmática, nós falamos do primeiro anúncio, onde é o querigma, o primeiro anúncio que nós precisamos fazer em nossa catequese, logo nos primeiros encontros, porque nós precisamos inserir os nossos catequizandos a uma experiência cristã, ao conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. É a partir desse conhecimento, dessa vivência, que nós vamos nos aprofundar em outras dimensões da fé. Só que essa experiência cristã, essa vivência do querigma, o primeiro a fazer essa experiência é você, catequista, que está nos acompanhando. É você que é o primeiro a fazer essa espiritualidade cristã, essa experiência com Jesus Cristo. Não dá para você falar de Jesus Cristo sem você não ter uma experiência com ele. Pode até falar, mas não passará de uma teoria. Segundo ponto, a palavra de Deus. O catequista deve amar a palavra de Deus, por isso que você, catequista, deve meditar a palavra de Deus todos os dias da sua vida, porque a Bíblia é o espelho pela qual vemos a nossa vida e a vida de todas as pessoas confiadas a nós por meio do ministério catequético, seu ministério do catequista. A Bíblia tem de fazer parte da espiritualidade do catequista. É a primeira fonte de espiritualidade. É com recurso à palavra de Deus
que o catequista vai orientar os catequizandos. É a partir dessa espiritualidade cristã, é a partir dessa vivência da palavra de Deus, desse conhecimento profundo. Nós falávamos anteriormente sobre o saber, formação bíblica teológica. É a partir dessa profundidade que você, catequista, tem com a palavra de Deus, que você realmente vai orientar os teus catequizandos. Orientar, porque você fez uma experiência de fé, você é conhecedor, é conhecedora da palavra de Deus, e aí você vai orientar. Por isso que o catequista precisa ser íntimo da palavra de Deus. E a Eucaristia. A Eucaristia é a fonte e o cume de toda a vida cristã, do mistério pascal de Cristo, que nasce a igreja. Por isso mesmo é que o sacramento, por excelência, do mistério pascal está colocado no centro da vida da igreja. A Eucaristia deve ser o centro da minha vida. A Eucaristia deve ser uma busca constante da minha pessoa do catequista. Não dá para ser catequista e não saber o sentido da Eucaristia. Não dá para ser catequista e nem participar das missas. Não dá para ser catequista e nem saber o que é a Santa Missa. Eu preciso entender o sentido da Eucaristia. Eu preciso entender a Eucaristia como a fonte e o cume de toda a minha vida cristã. Porque é pela força deste sacramento que eu vou dar testemunho de Cristo, do mistério pascal. Nascimento, morte e ressurreição. Então, desses três pilares que eu citei, eles nascem sempre a partir da igreja. Não dá para você ser catequista e falar assim, olha, a catequese a partir de hoje vai ser online. A partir de hoje vai ser online. Catequese online, Dom Leomar já falava, professor Ariel também já falava. A catequese online não pode substituir a presencial. O Papa Francisco já fez vários alertas sobre isso, sobre a importância da comunidade. Voltem à missa, o Papa Francisco já falou isso. Não dá para viver um cristianismo à distância, online. Então, não dá para vocês pensarem o seguinte, eu vou fazer a catequese online e aí os catequizandos vão na igreja só para receber o sacramento. Vocês entenderam, não entenderam o sentido da comunidade cristã. Vocês não entenderam o sentido da catequese. A catequese acontece na comunidade. Eu aprendo a ser cristão na comunidade. Eu busco viver a minha fé a partir da comunidade. Eu sou catequista a partir da comunidade. O centro da catequese também é a comunidade. Eu preciso viver a minha fé pela força do sacramento. Ah, Gessiandro, mas agora vários pais estão participando da catequese online. Que legal. Que bom, parabéns, graças a Deus. Mas será que esses pais, eles estão participando da catequese online porque eles não querem comprometimento em sair da sua casa e ir para a comunidade cristã, para a igreja? É porque é muito mais cômodo e muito mais fácil. Você me garante que os pais dos catequizandos, eles estão participando ou eles simplesmente estão logados ali no encontro de catequese? Aparece ali, dá um tchauzinho, dá a cena com a mão e tá tudo bem, e desliga a câmera. Será que realmente ele está participando? Ou só ele está logado, eles estão logados? Às vezes é muito mais cômodo fazer a catequese em casa. Claro, eu fico sentado na minha cadeira, eu tenho a minha água, eu tenho o meu café do meu lado. A única coisa que eu vou fazer é só ficar olhando para a tela. E a vivência cristã da fé? O que propõe a iniciação à vida cristã, a IVC? Uma experiência da fé, a vivência da fé, as pessoas entendam o sentido do sacramento, entendam o sentido da comunidade, vivam a sua fé na sociedade. Então, se a gente pensa em uma catequese totalmente online, nós estamos indo contra a proposta de Jesus Cristo, que é a vivência em comunidade. Então, nós precisamos entender. E tudo isso acontece onde? Nós conhecemos a pessoa de Jesus Cristo, nós conhecemos a palavra de Deus, nós comungamos do corpo e o sangue de Cristo onde? Na comunidade. Onde eu dou testemunho disso? Na comunidade e na sociedade, porque eu aprendo na comunidade cristã. Então, era isso que eu queria falar para vocês, essa nossa aula.
Então, meu muito obrigado. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Pensar Catequese, YouTube, se inscreva em nosso canal, Pensar Catequese. Temos o Facebook, temos a página do Facebook, também temos o Telegram, vocês podem entrar, eu vou deixar todos os links das redes sociais na descrição desse vídeo, tá bom? Aqui está a nossa referência bibliográfica, caso você queira ter acesso a esse material, estão disponíveis aí no site da CNBB, na Paulus, e entre outros espaços aí, tá bom? Deus abençoe, bons estudos, paz e bem, e até mais.